na área da perícia judicial e de juiz arbitral. É professor, ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É presidente do Instituto JB de Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. Escritor com 9 livros publicados, mais 2 em coautoria. Membro da Academia Cristã de Letras, Academia Evangélica de Letras e Academia Cultural William Shakespeare. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e é juiz arbitral e perito judicial. Senhoras e senhores, com estas introduções, eu passo a palavra ao palestrante da noite, que fará todo o desenvolvimento do tema sem interrupções. Logo após a sua preleção, nós teremos os momentos de perguntas e respostas, quando aqueles que se perguntarem deverão se inscrever para fazer pergunta ou escrever a pergunta no chat. E as perguntas devem ser objetivas e dentro do tema da palestra. Doutor JB, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor, como eu sempre digo, é um dos baluartes da JET International nesse espaço de conhecimento e é sempre um brinde nas nossas noites de quinta-feira poder ouvi-lo na sua sabedoria, na sua competência, a sua didática, nos transmitir conhecimento. Muito obrigado por nos agraciar com essa palestra e a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Dr. João Arlindo, por essa recepção calorosa de sempre, por esse carinho. Em seu nome, agradeço a todos os integrantes da nossa JETRO International Chaplain. E agradeço a todos que estão participando nesse momento da nossa palestra. Eu depois vou até consultá-los, já consulto. Eu estou fazendo esse nosso passeio, essa nossa viagem pela Bíblia, de maneira mais lenta. Já fiz esse mesmo trabalho de maneira acelerada, mas perde-se a oportunidade de comentar alguns pontos que eu considero pérolas da Bíblia, ensinamentos importantes. Então, nós podemos fazê-lo assim como vem fazendo, mais detidamente, pensando aqui e acolá alguns exemplos que servem de orientação para a nossa vida, ou podemos acelerar e fazer, então, em um ritmo mais corrido. Nesse caso, eu teria começado falando Gênesis, em seguida nós temos Êxodo, depois Levítico, depois Números, Deuteronômio, aí vamos para Josué, falamos de Josué na entrada da Terra Santa, em seguida começamos com livro de Juízes, e etc, etc. Mas não é essa a intenção. Se concordarem, então, nós faremos assim nesse ritmo menos acelerado, e destacando os pontos, como fazemos numa viagem de turismo. Nós não podemos andar, por exemplo, por toda a cidade de Roma, mas ninguém vai deixar de ir ao Coliseu e apreciar o Coliseu. Ninguém vai deixar de ir ao Vaticano. E é isso que nós pretendemos fazer. Então, por favor, opinem. Pode ser pelo chat, se querem que nós façamos a coisa mais lentamente ou mais rapidamente. Então, fazendo uma rápida recapitulação. Não nos esqueçamos de que isto aqui não é um curso de teologia, não é aula de teologia, é uma viagem que nós estamos fazendo pela Bíblia. Na semana passada, nós vimos os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados Pentateuco, que corresponde à Torá, ou o Torá hebraico. É a base, portanto, do estudo da Bíblia como um todo, a partir do Velho Testamento. Ali, eu gostaria de fazer um passinho atrás e falar em Gênesis, a respeito da personagem das mais importantes do livro de Gênesis, que é José. E eu vou voltar para lembrar uma lição importante para nós nos nossos dias. Vocês estão lembrados de que José era o filho predileto de Jacó. Jacó ou Israel, porque na travessia do Val de Jaboque, Jacó lutou com o anjo até a alva, até o amanhecer do dia, e o anjo não prevaleceu,
e teve que se afastar, pediu para se afastar e mudou seu nome de Jacó para Israel. Portanto, quando falamos de Jacó ou de Israel, estamos falando da mesma pessoa, do pai dos 12 patriarcas. José foi vendido por seus irmãos, foi para o Egito como escravo, foi para a casa de Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó, é acusado injustamente de um procedimento que ele não cometeu junto à esposa de Potifar, de assédio, foi exatamente o contrário, e ele vai para a prisão, fica lá, ganha também a confiança do chefe da prisão, torna-se uma pessoa de destaque, junto com ele estão presos, a certa altura, o mordomo mor do rei, o copeiro mor do rei e o padeiro mor do rei, que tem sonhos, ele os interpreta, dizendo que voltaria o copeiro mor a servir Faraó, e que não se esquecesse dele. Mas é claro que ele esqueceu. Aí, 2 anos depois, é geralmente assim, né? Quando nós fazemos um mal para alguém, essa pessoa não esquece jamais. Quando é um benefício, aí já é mais fácil que o esquecimento venha. Alguns ainda dizem assim, eu nunca vou me esquecer do que você fez por mim. E realmente não esquece. Da próxima vez que precisa da mesma coisa, lembra-se de nós. Só quando o faraó tem um sonho é que aquele seu copeiro lembra-se de José, avisa, o faraó o chama, ele vem, interpreta o sonho de faraó o coloca como o segundo homem no Egito, dizendo que nenhuma atitude seria tomada no Egito sem o conhecimento e autorização de José. Dá-lhe o nome de Zafanete Paneá, que significa Salvador do Mundo, casa-se com Zafenate, filha do sacerdote de On, e tem 2 filhos. Aqui está o detalhe. Ao primeiro, ele dá o nome de Manassés. Ao segundo, Efraim. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. E Efraim significa, Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento, do meu exílio. Pois bem, qual a lição que temos aí, aplicável aos nossos dias? Se você não se dispuser a esquecer de todas as mágoas, de todas as dores, de todos os sofrimentos do passado, você não estará pronto para crescer no presente e no futuro. Há pessoas que vivem se lamentando de alguma coisa que já foi lá para trás. Vivem deplorando, vivem chorando por causa disto e trazendo mágoa para o seu coração. Ressentimento. Ressentimento vem do verbo ressentir, que significa sentir de novo. Se você já sofreu lá atrás e sentiu uma dor profunda, deixe para lá. O nosso cérebro, ele não tem essa divisão que nós fazemos de presente, passado e futuro. É tudo presente. Então, se hoje você se lembra de uma dor que teve há 10 anos e o fez sofrer muito, você vai sentir o mesmo sentimento de então. Resultado, vamos fazer como José. Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Efraim, Deus me fez crescer na terra do meu exílio. Que assim saibamos, neste momento em que muita gente está perdendo muitas coisas que jamais recuperarão, alguns não recuperarão aquele mesmo emprego com aquela mesma posição, outros não terão condição de recuperar a mesma empresa que teve, mas isso será passado. Comecemos, assim que essa quarentena terminar, vida nova, confiando em Deus. Hoje, então, nós vamos prosseguir. Chegamos até o livro até o último livro, que é Deuteronômio. Vimos que ali falece Moisés, e então entramos em um novo período, agora com Josué. E Josué é exatamente o livro subsequente. Josué. Eu o chamo de elo, porque ele foi um elo entre um estilo de comando de Moisés e agora um novo estilo que depois dele vai começar,
que é dos juízes. Josué tinha ido com Caleb e os outros 10 espias para examinar a terra que eles iriam invadir. Está no livro de Números, que nós já vimos, capítulo 13. Agora, Moisés prepara-o para assumir o comando. E no capítulo 1, nós encontramos 4 vezes a expressão esforça-te e tem bom ânimo. É o que muitas vezes nós precisamos escutar. Esforce-se e tenha bom ânimo, isto é, tenha confiança. Essa expressão está repetida aí, portanto, 4 vezes. No capítulo 6, dá-se a tomada de Jericó, que é também alguma coisa descrita de uma forma até romântica, que eles rodeiam a cidade de Jericó durante 7 dias, soprando aquela trombeta de chifre, chamada shofar, e no 7º dia as muralhas da cidade caem e eles tomam a cidade de Jericó. Josué vai se mostrar um grande líder, um forte líder. Ele vai vencer as oposições, os reis à sua volta, e vai tomar posse daquela terra, fazendo a distribuição para as tribos. Entre a terra entre aquele território está o Rio Jordão. 2,5 tribos ficarão antes do Jordão. Embora os seus homens atravessem com seus irmãos para tomar as outras terras e depois voltam para esta região. É a tribo de Ruben, a tribo de Gad e metade da tribo de Manassés. Ficam daquém do Jordão. E os outros da além do Jordão. Num dos episódios de guerra enfrentada por Josué, quando ele combate 5 reis em Gibeon, está no capítulo 10, versículos 12 e 13, a narrativa de que o sol para. Ele manda que o sol pare, e o sol para por quase um dia. Está no capítulo 10, versículos 12 e versículo 13. Agora, o interessante é que, segundo pesquisas de um físico chamado Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, e o astrofísico Graham Waddington, eles registraram um estranho eclipse que teria ocorrido, um eclipse solar anular que teria ocorrido, eles têm até a data, 30 de outubro de 1207, e segundo eles poderia apontar uma explicação para o fato narrado na Bíblia. Os capítulos 12 e 13 vão falar então da distribuição da terra às tribos. Todas as tribos, vocês se lembram, são 12 tribos, correspondente aos filhos de Jacó. Dessas tribos, a tribo de Levi, não recebe herança em terra. Eles não terão uma terra para lavrar, para cultivar, porque eles cuidarão exclusivamente do templo e do culto. Esta é a missão dos levitas. E receberão também todo o necessário para a sua vida desse trabalho que vão exercer. Essa distribuição é feita. O capítulo 24 registra a morte de Josué com 110 anos. E assim termina esse livro, o livro de Josué, 6º livro. E aí entramos no período dos juízes. Até aqui, o povo está vivendo em regime tribal. Cada tribo cuidando dos seus afazeres, cuidando de sua lavoura, cuidando do seu gado. E quando há iminência de um risco, de um ataque sofrido por parte dos inimigos que os rodeiam, então um deles é alçado à condição de juiz. O versículo
4, versículo 16 do capítulo 2, diz assim: E levantou o Senhor juízes que os livravam das mãos dos que os roubavam. Cada vez, então, que havia necessidade de alguém liderar, esse alguém se levantava, reunia os homens de guerra das 12 tribos e combatia o inimigo. O primeiro juiz chamou-se Otoniel. E esse Otoniel enfrentou os inimigos e conseguiu, por um período de 40 anos, a paz em relação aos seus vizinhos. O segundo foi Eude, ou Aod, que também foi sagrado juiz e desenvolveu esse trabalho e conseguiu paz para a terra durante 80 anos. O terceiro foi Samgar, que tem uma passagem muito rápida, quase que esquecida entre os juízes. E agora o detalhe. Detalhe, doutora Francis, é que o quarto juiz é uma juíza, Débora. Débora, cujo nome significa abelha. E nós vamos ver que ela vai dar uma bela verruada nos seus inimigos. Ela foi procurada, ela já julgava o povo, e foi procurada para liderar na batalha. E ela chamou Baraque. Olha aí onde surge esse nome, parece familiar, não parece? Baraque está no livro de Juízes. Ela chama Baraque para que ele conduza a batalha. Ele diz, não, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Tá bom, então vamos. Baraque significa relâmpago. Eles vão lutar contra o rei de Canaã, chamado Jabim, e o seu chefe de exércitos chama-se Sísera. É temível, é um grande guerreiro. E estão nesse combate e controlados, conduzidos por Débora e Baraque, eles conseguem vencer os exércitos. E Sísera foge diante dos inimigos, e aí entra mais uma mulher, chamada Jael. Jael, cujo nome significa cabra dos montes. Pelo que ela fez, se fosse no Nordeste, seria caba da peste, porque Jael mata Sísera, ou seja, uma mulher vence o homem mais temível entre os inimigos. Ele está fugindo, ela chama para que ele entre em sua tenda, ele entra, deita-se e se cobre e fala para ela, fique lá na porta e não diga nada que eu estou aqui. Ela diz que sim, e ele pede água, porque está com muito sede. Ela lhe dá uma jarra de leite, ele está muito cansado, dorme, ela pega simplesmente uma estaca e vem com essa estaca e um martelo e coloca a estaca na fronte, crava a estaca na fronte do terrível inimigo dos hebreus. E aí ela chama Baraque e Débora para dizer que aquele homem está afastado, não representa mais perigo. Nós tivemos, ao todo, até em coincidência com o número de tribos, 12 juízes. A historiografia divide-os em dois grupos. Chamo de juízes maiores e 6 juízes menores, em relação ao seu desempenho, em relação aos perigos que enfrentaram, são classificados dessa forma. Os 6 juízes maiores, observem, são Otoniel, Eude, Baraque e Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Eu acho que de todos estes, o que ficou em nossa mente foi Sansão, até porque foi um filme de sucesso. Sansão. Sansão e Dalila, lembram-se? Os que viveram um pouco mais devem ter assistido. Um grande filme na época em que Hollywood fazia esses filmes de temas bíblicos. Pois bem, esses juízes
são considerados, então, os maiores. E 6 juízes menores. Observem. Sangar, Tola, Jair. Opa! Olha o nome aí que também nos é bastante familiar nos dias atuais. Jair, Messias. Não, aí já é outra coisa. Jair é um dos juízes, Abezã, Elon e Abdon. De Gideão, cujo nome significa vencedor, lutador, guerreiro poderoso, nós temos uma lição interessante. Daí vem, pelo seu arrojo, pelo seu denodo, um grupo que atua atualmente, em várias partes do mundo, praticamente no mundo todo, Gideões Internacionais. É uma associação de pessoas que tem um propósito, o de colocar uma Bíblia ou um Novo Testamento em cada apartamento de hotel. Vocês já devem ter encontrado, se viajaram para alguns hotéis aqui no Brasil e no exterior, sobre o Criado Mudo, ou na gaveta do Criado Mudo, um Novo Testamento. É a oferta dos Gideões Internacionais, que dessa forma tem levado a palavra de Deus para muitos lugares e servindo de alento. Imagine uma pessoa que está aí numa cidade estranha, sozinho, e não tem o que fazer, aí tem uma bela leitura da palavra de Deus. Gideão, ele vai enfrentar os inimigos à sua volta. Um grande contingente de inimigos que ameaçam o seu povo. E ele é chamado por Deus para conduzir o povo na batalha, os soldados na batalha. Ele faz um teste para saber se realmente está sendo convocado, chega à conclusão de que sim, que Deus o está chamando para isso. Seu nome é também conhecido como Jerubaal. E aí ele convoca todos aqueles que pudessem lutar. Sabem quantos vêm? 22.000. Mas Deus diz, é muito. Mande voltar os tímidos, os medrosos, e ele manda então que estes voltem para casa. Pois bem, desses que voltam, eram 30.000, voltaram 22.000. Deus disse que ainda era muito, porque de um conjunto inicial, de um grupo inicial de 32.000, aí está, obrigado. Olha a imagem da Bíblia, Holy Bible, dos Gideões. O emblema embaixo é o emblema dos Gideões. Muito obrigado, uma boa ilustração. Então, retomando, eram 32.000, ele manda que voltem aqueles que têm medo, que têm receio, voltam 22.000, ficam só 10.000. E Deus diz, ainda é muita gente. Para que não julguem que foi por eles próprios que venceram, você vai escolher aqueles que eu vou dizer a você que escolha para que vão à batalha. E você vai escolhê-los no modo em que beberem água. Vão junto ao rio e Deus manda que separe todos aqueles que beberam a água, lambendo-a como cães. Estranho, não é? Eu também achei. Fiquei pensando, mas por quê? Qual o sentido disso? Aí imaginei que muitos daqueles chegaram, procuraram um lugar confortável junto ao rio, talvez tenham tomado um canudinho e foram tomar água bem tranquilamente. Mas estes não, tomaram água lambendo-a, prontos para sair em seguida. Não se sentaram, não se deitaram, não se acomodaram, simplesmente se dessedentaram. Sabem quantos? 300. Daí os 300 de Gideão. E com esses 300, Deus dá uma vitória estrondosa ao seu povo, para mostrar que a batalha é de Deus e não dos homens. Eu acho que isso aqui também é uma boa lição para nós. Acontece que
Gideão tinha 70 filhos. Vou repetir, Gideão tinha 70 filhos. Ele tinha várias mulheres, naquele tempo era permitido, hoje não é, mas alguns ainda insistem. Naquele tempo era permitido, e ele tinha muitas mulheres e 70 filhos. E aqui nós vamos encontrar um primeiro prenúncio de tentativa de mudança do regime. Nós dissemos que era regime tribal e o sistema de governo era teocracia. Theos, Deus, cracia, governo, poder, era o governo de Deus. Agora, um dos seus filhos, filhos de Gideão, chamado Abimeleque, que não era, na realidade, filho dos mesmos pais, pretende ser rei. E, para isto, ele arquiteta a morte, o assassinato dos 70 irmãos. E o faz. É incrível como o mal é mais forte do que o bem. Ele os mata. Só o mais novo é que escapa, Jotão. E aí, Abimeleque, então, se faz rei, porque não tem mais quem possa postular alguma coisa da família daquele grande líder, ele se coloca como líder, mas como rei. E é quando Jotão formula um apólogo, uma parábola, que também é muito interessante. Ele diz que as árvores da floresta foram procurar a oliveira e disse: reine sobre nós. E ela disse: não, eu não vou deixar de produzir o meu azeite, que faz tanto bem às pessoas, para governar vocês. Então eles vão à figueira e fazem o mesmo convite, e a figueira também se recusa: não vou deixar de dar o meu fruto, que delicia homens e pessoas, para cuidar de vocês. Eles vão então à videira, e a videira também diz que não aceita, porque para ela é mais importante dar o seu fruto e a sua vide para as pessoas. E aí, então, eles vão falar com o espinheiro. Notaram até aqui o que estamos tendo? Aqueles que têm frutos, que têm coisas boas, não aceitam. Mas eles vão ao espinheiro e o espinheiro diz: sim, eu concordo, se vocês se colocarem sob minha proteção, se for assim, eu aceito. Mas se não for assim, saia fogo debaixo do espinheiro e os consuma. Temos aqui um apólogo, temos aqui uma parábola, temos aqui um ensino importante. Daqui, nós prosseguimos com outro grande juiz, também muito conhecido, o mais conhecido para nós popularmente, Sansão. Sansão e sua obstinação. Ele era nazireu de Deus, ou seja, tinha um voto feito por seus pais, por sua mãe. Ele não poderia cortar os cabelos e não poderia tomar bebidas fortes. E é o que acontece. Mas Sansão é de uma obstinação, de uma teimosia que até mexe conosco. Ele vai com seus pais a uma aldeia e vê uma moça dos filisteus, uma moça filisteia. Ele se apaixona por ela e pede a seus pais que vão lá tratar o casamento. E os seus pais dizem: mas você não tem entre as nossas filhas, não tem alguém que lhe sirva? Não, eu quero aquela, tem que ser aquela. Então, lá vão eles a um casamento tumultuado. Os amigos dela o desafiam para um enigma. E ele, então, propõe um enigma, dizendo: se vocês acertarem, eu lhes darei 30 mudas de roupa. O que acontece? No caminho para essa aldeia, ele passou junto à estrada e foi atacado por um leão. E com as próprias mãos, ele matou esse leão e jogou seu corpo
para o lado. Algum tempo depois, passando por ali, isto já com seus pais a caminho da aldeia, ele se desviou e foi ver lá onde estaria a carcaça do leão. E na carcaça do leão, abelhas haviam feito mel, haviam constituído ali uma colmeia e produzido mel. Ele toca com uma vara aquele mel, pega e vai comendo o mel e dá também para seus pais, sem dizer como tinha acontecido isto. Aí, quando o desafiam para uma proposta, ele aceita e propõe um enigma, dizendo: do forte saiu a doçura. Eu queria ter o texto aqui integral, mas não está aqui. E eles não acertam, não conseguem acertar, e vão então falar com a namorada, a noiva dele, para que ela declare o que era esse enigma. E ameaçam-na, que se ela não disser, vão atear fogo na casa da família dela. Então, ela insiste com ele, e ele acaba revelando o segredo. Ela conta para aqueles que a haviam contratado, e eles, então, revelam o segredo. Aí está. Vamos lá? Quando são um pouquinho para cima, pode subir mais, algum tempo depois, quando Sansão e seus pais estavam descendo Timna, um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Um pouquinho para cima. Aqui está, um instantinho. Versículo 12. Sansão lhes disse: vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles, proponha seu enigma. Ele disse: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. Está aí o enigma, e eles não conseguiram decifrá-lo, e então tiveram que lhe dar aquilo que havia sido prometido, mas revoltados. Bom, aí, algum tempo depois, ele se apaixona por outra moça, agora chamada Dalila, famosa Dalila. E os seus inimigos sabem da sua grande força, ele faz um bocado de estragos na cultura deles, entre os animais deles, e eles o detestam por causa disso. E aí pedem a ela que pergunte a ele qual é o segredo da sua força, que era uma força descomunal, desproporcional. E ela pergunta, é claro que ele não responde, e há uma coisa: esses príncipes dos filisteus que foram procurá-la disseram: nós daremos 1.100 moedas de prata cada um para você, se você conseguir isso. Bonito, né? 1.100 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José, lá atrás, foi por 20 moedas de prata. Então, aqui eles inflacionaram mesmo para valer. 1.100 moedas de prata cada um. Não sei quantos eram, mas se fossem 3, seriam 3.300 moedas de prata e por aí afora. Bem, nós já conhecemos o processo. Ela pergunta, ele diz uma coisa, não é, ele diz outra, não é. Cada vez que ele diz uma dessas formas de tirar a sua força, ela faz aquilo que ele disse. Uma delas era de atar seus cabelos com umas cordas de linho, uns cordões de linho que nunca tivessem sido usados. Ela o faz, amarra, ele está dormindo, nunca vi dormir tanto assim, né? Dormindo. Ela fala: Sansão, Sansão, aí vem os inimigos. Ele se liberta e como se nada fosse. Até que, no final, se o João quiser pegar esse texto final da história, até que no final ele não suporta mais e acaba revelando o seu segredo verdadeiro, seu segredo efetivo.
E aí os inimigos vêm, não precisa não, João, vêm, capturam-no, cegam-lhe os 2 olhos e o levam para o cárcere, onde ele tem que fazer rodar um pesado moinho. Isso por muito tempo. E um dia, eles estão numa festa em homenagem ao seu deus, Dagon, e alguém lembra, é uma festa no local amplo. Imagine, naquele tempo já havia grandes espaços. Eram 3.000 pessoas que ali estavam, e aí alguém lembra de mandar trazer Sansão para ele servir de diversão para eles. Alguma coisa que, muito tempo depois, nós vamos encontrar no Coliseu, os cristãos sendo também levados para espetáculo por serem atacados por feras ou por serem colocados como tochas humanas. Pois bem, ele está ali e aí ele pede à pessoa que está ao seu lado, ele está cego, os 2 olhos furados, pede que o leve para junto das colunas de sustentação daquele local. A pessoa leva, ele ora a Deus, pedindo que pela última vez lhe dê a força que ele possuía. Deus o atende, ele puxa aquelas colunas com uma força descomunal, vem abaixo toda aquela estrutura. E diz o texto que em sua morte ele matou mais pessoas do que em sua vida. O que temos aqui? Um homem escolhido por Deus, mas renitente, teimoso, o que mostra que muitas vezes Deus se vale de pessoas imperfeitas, de pessoas com falhas, porque Deus é misericordioso e Deus tem sempre o desejo de nos dar uma oportunidade. Bem, aqui fazemos uma pausa, porque antes que se retome a sequência dos livros, nós temos um livro todo especial, que é o livro de Ruth. Este livro é um poema, é alguma coisa maravilhosa. Conta a história de uma mulher chamada Noemi, cujo marido se chamava Elimeleque e tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e 2 noras, Orfa e Ruth. Como a fome se abateu em sua terra, em seu território, eles foram procurar onde pudessem se alimentar. Acontece que morre seu marido. Em seguida, morre um filho e depois outro. Ela então chama suas noras e diz: meus filhos morreram, eu não tenho outros filhos para que desposem vocês. Eu vou voltar para minha terra. Vocês fiquem aqui na sua parentela, junto dos seus, e eu vou voltar para Belém. Uma das noras, Orfa, chora, pranteia-se e se afasta. A outra, Ruth, diz essas palavras maravilhosas: não instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. A nora ideal, né? Toda sogra gostaria de ter uma nora assim. É raro, eu concordo, mas é a nora ideal, que ama com as entranhas a sua sogra. Não sabe o que vai acontecer numa terra estranha. Lembre-se que, nesse tempo, cada povo tinha o seu Deus, ou os seus deuses, os seus hábitos, os seus costumes. E ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
onde quer que morreres, ali morrerei eu e serei sepultada. E é nessa condição que ela volta para Belém com sua sogra. E quando as pessoas de lá veem-na chegar, dizem: não é esta Noemi? E ela diz: não me chame mais de Noemi. Noemi significa agradável, mas de Mara, que significa amargosa, porque tudo aquilo que eu tinha, não tenho mais. Bom, vão respigar, isto é, catar restos de espigas na safra de Boaz. Alguns dos que estão me ouvindo sabem a identificação do nome Boaz. Aí estão respigando, pegando os restos das espigas como forma de alimento. E aí está Ruth, respigando na terra de Boaz. Ela se aproxima de Boaz por orientação de sua sogra. Um poeta disse assim: a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Há aí dois sentidos. O sentido da mãe, que está embalando o berço e está criando um ser para desenvolver sua atividade, e de acordo com o que ela fizer, essa atividade vai ser grandiosa, não importa o que ele faça. Mas há também outra compreensão para isto, é que nos grandes atos a mulher está presente. Vocês viram aqui Débora, uma juíza, liderando a luta contra os inimigos. Vocês viram Jael, uma mulher conseguindo livrar o povo todo do seu pior inimigo, Sísera. Aqui, com a sua sabedoria, é Noemi quem vai orientar sua nora Ruth. Diz a ela como ela deve proceder, como ela deve agir lá na área de Boaz. Diz que Boaz é um dos seus remidores, isto é, um dos parentes que poderiam restituir-lhe aquilo que pertencera aos seus familiares, seu marido, o seu sogro. Noemi orienta como deve fazer, como deve se aproximar de Boaz, como deve ter uma atitude para com ele, e ele se encanta com aquela moça. E pergunta a respeito dela, ela diz qual é a sua origem, aí está Boaz. E Ruth, ela era muito formosa, muito bonita, muito recatada, uma moça de extraordinário valor. Haja vista o que ela disse para a sogra. Ela poderia ter ficado na sua terra, ter tido um novo casamento por lá. Ela preferiu arriscar tudo acompanhando a sua sogra por amor. Boaz vai reconhecer, ela lhe diz qual é a sua condição, a que a família pertence, e ele diz que é sim um dos seus remidores, mas há outro que tem prioridade sobre ele, e que ele vai ver então se esse outro quer remi-la. Ela conta isso para sua sogra Noemi, e sua sogra lhe diz que não se preocupe. Ela diz assim: fique tranquila, filha, porque aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Ela previu, ou ela arquitetou, ou ela montou uma estratégia para que isto acontecesse. Naturalmente, por uma razão muito grande: Deus, a vontade de Deus. E é exatamente o que vai acontecer. Boaz procura o remidor que tem prioridade. Este remidor diz que não pode remi-la, para remi-la teria que, inclusive, casar-se com ela, não pode remi-la, porque já tem outros compromissos, então ele assume essa função, faz a remissão dela, torna-se o seu marido. E sabem o que é mais interessante nisso? É que ela, uma estrangeira, vai ser avó do maior rei
dos hebreus, Davi, porque ela se casa com Boaz. Boaz vai ter um filho chamado Jessé, e o filho de Jessé, escolhido para ser rei, como veremos ainda hoje, é Davi, o maior rei dos hebreus e um dos maiores da antiguidade oriental. Vejam como é interessante os rumos que Deus dá à nossa vida. Como Ele está vigilante e acompanhando tudo. Aí nós chegamos ao prosseguimento dos livros de Juízes. Ou seja, vamos ao último dos Juízes, que foi Samuel. Então nós teremos, na sequência, o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Samuel vai fazer a transição do regime tribal para o regime monárquico. Nesse primeiro livro, fala do nascimento de Samuel, um nascimento também prodigioso, porque seu pai, Eucana, tinha duas mulheres, Ana e Penina. E Ana era estéril. Isso a entristecia muito, porque Penina, que não era estéril, a humilhava sempre. E seu marido procurava compensar isso com carinhos e tudo mais, mas ela estava sempre muito triste. Entre os hebreus, o fato de uma mulher ser estéril era visto como um castigo de Deus, como uma espécie de maldição. E aí, num dos dias, ela vai ao templo para orar e está orando fervorosamente e murmurando as palavras. E Eli, o sacerdote de então, viu-a e julgou que ela estivesse bêbada. E vai falar com ela e censurá-la por vir ao templo do Senhor dessa forma. E ela disse, não, eu não estou bêbada. É que eu estou pedindo a Deus, estou orando a Deus com o meu coração. E aí ele pergunta qual é a razão da sua prece, do seu pedido, e diz que Deus vai abençoá-la com um filho. E ela diz que se esse filho vier, ele será consagrado ao trabalho de Deus, e é o que acontece. Então, quando nasce Samuel, ela, assim que o desmama, leva para o templo, para junto do sacerdote Eli, e é ali que ele é criado, recebendo a orientação desse homem de Deus. Samuel vai desenvolver um trabalho no sentido de julgar as pessoas. Juiz era julgador, era aquele que estabelecia o julgamento. E ele vai desenvolver esta atividade. O juiz vem do termo shafat, que significa julgar. O que acontece é que, já no capítulo 8 desse primeiro livro de Reis, Samuel está envelhecido. Seus filhos são dois, Joel e Abias, que seriam sacerdotes na sequência da função dele, são aquilo que hoje chamamos de corruptos. Corruptos. Se houvesse a Operação Lava Jato, iria cuidar deles. Porque diz o texto bíblico, capítulo 8, versículo 3, que eles se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Naquele tempo isso havia, hoje não. Naquele tempo havia isto. Vejam o que o texto bíblico diz, e dizem com todas as letras. Se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Quando falamos aqui em se inclinar à avareza e tomaram presentes, eu sou obrigado a lembrar de alguém que faleceu recentemente, o juiz Lalau. Ele já ganhava bem, ele tinha um posto, ele tinha um cargo, ele tinha uma função.
mas inclinou-se à avareza e vocês viram o que aconteceu. Aqui está, por favor, onde fala, versículo, um pouquinho para cima, baixa um pouquinho, isto. Não, é antes disso. É antes disso. Aqui está. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. E aí o que aconteceu? Os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, que estava em Ramá. E o que eles disseram? Que ele já estava velho, seus filhos não andavam pelos seus caminhos, pedia então que eles constituíssem um rei sobre eles, como tem todas as nações. Quer dizer, uma nação, um povo que deveria servir de exemplo para os outros, vai se basear no exemplo dos outros. Um povo que tinha como monarca, como Deus, como rei, o próprio Deus, quer ter um Deus humano como as outras pessoas. Porém, essa palavra pareceu... Opa, estava bom ali. Essa palavra pareceu mal aos olhos não tem importância. Pareceu mal aos olhos de Samuel. Ele se aborreceu com isso. Mas Deus diz, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, por não ter rejeitado a ti, antes rejeitar a mim para não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, assim também fazem a ti. Obrigado, João. Muito obrigado. Ou seja, Deus sentia que aquele povo que ele havia separado, que ele havia conduzido, que ele havia livrado do Egito, conduzido pelo deserto, trazido à terra prometida, um povo escolhido, único que tinha um regime teocrático, queria agora deixar Deus de lado. E aí, Deus diz a Samuel que ouça a voz deles, porque não era a ele, Samuel, que eles estavam rejeitando, mas sim a Deus. E há um trecho, eu separei aqui para ler textualmente, aqui neste capítulo 8 de 1 Samuel. Deus diz a ele, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E aí, a partir do versículo 10 até o versículo 20, são 10 versículos, eu vou me permitir ler para que vocês tenham as palavras textuais. Ele diz, e falou Samuel todas as palavras do Senhor, isso, então temos aqui, lemos juntos. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhes pedia um rei, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará como cavaleiros para que corram adiante de seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem apetrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Pode subir? E os empregará no seu trabalho. Onde estamos? Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei.
e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. É um absurdo, mas foi o que o povo pediu, e é isso que Deus vai lhe conceder. Deus, então, diz a Samuel que unja um rei. Samuel, seguindo o comando, a ordem de Deus, vai ungir o primeiro rei, que é o rei Saul. A unção de Saul está no capítulo 10. Ele é ungido, mas logo além, no capítulo 15, ele é repreendido por Deus, e aqui temos um ensino também bastante interessante, porque Deus havia dito que exterminassem os animais, as pessoas daquela área, e que todos os animais fossem mortos, exterminados. E aí Samuel, orientado por Deus, vai se aproximar de Saul e ouve um ruído. Ele chega a Saul e pergunta: que balido de ovelhas é esse? E mugido de vacas? Está no versículo 14 do capítulo 15. Saul responde, versículo 15: de amalequitas as trouxeram. Observe que ele coloca o verbo na terceira pessoa do plural, sem indicar o sujeito, que é uma das formas de sujeito indeterminado. É uma das formas de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. É aquilo assim, falaram mal de você, hein? Quem? Falaram. Não sei, eu não sei de nada, mas falaram mal de você. Ele coloca nessa condição, terceira pessoa do plural. De amalequitas as trouxeram. Não fui eu. Porque o povo, agora já indicou o culpado, já encontrou o culpado. O povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. E aí, Samuel lhe diz, está no versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer para Deus é fundamental. Ele pede isto de nós. Nós falamos dos juízes, estão lembrados? E um dos juízes se chamava Jefté. E ele saiu para combater os inimigos, amalequitas, e fez um propósito diante de Deus. Quando eu voltar da batalha vitorioso, aquele que sair da minha porta, que primeiro sair da minha porta, eu oferecerei a Deus em holocausto. Ele imaginava que talvez fosse um cãozinho, um animal, e vai para a batalha. Quando volta e vai chegando, quem sai porta afora é sua filha única. A Bíblia às vezes fala em filha única, porque é só uma mulher, os outros são homens, mas aqui não. Filha única, ele não tem mais nem uma filha, nem um filho, é só ela, uma jovem. E ele então rasga suas vestes em desespero, e a filha não entende, e ele disse o que tinha acontecido, o propósito, o voto dele. E ela disse: meu pai, faça-se como você prometeu. Que coisa dura! Quem é pai, quem é mãe, nem consegue imaginar uma situação desta. Mas ele havia dado a palavra, ele havia feito um voto a Deus. E ela disse: eu peço apenas que você me dê 2 meses para eu recrear com as minhas amigas, e depois de 2 meses eu voltarei
e você cumprirá o seu voto. E é o que acontece. Alguma coisa que não temos palavras para especificar. Mas isso é para mostrar como os hebreus, de fato, honravam a sua palavra, honravam o seu compromisso com Deus. E aqui, Saul, de maneira tão tola, por questão de pecúnia, e pecúnia que vem a calhar, pecúnia nós damos a ela o sentido de valor, de dinheiro, mas vem do latim pecus, pecus, que significa gado, e pecúnia era o bem em forma de rebanho. Aqui, por algumas cabeças de gado e rebanho, ele desobedece a Deus e, com isso, desagrada o Senhor, que não tolera desobediência. Vocês vão ver lá na frente, quando falarmos de um outro personagem, que ele também desobedeceu a Deus. E o que acontece é que Deus cobrou essa desobediência. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Prosseguindo. Aí, ele reconhece seu erro. Pequei, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Vamos destacar? Pequei, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Há pessoas que dizem por aí, vox populi, vox Dei. Voz do povo, voz de Deus. Nunca. Vejam aqui que ele foi instado a cometer esse pecado porque ouviu a voz do povo. Lembram-se de uma cena que nós vamos ver lá no Novo Testamento? Jesus sendo julgado diante de Pilatos, e Pilatos pergunta a quem querem que liberte, Jesus ou Barrabás, e a voz do povo é por Barrabás, libertar Barrabás. E aí disse, e esse justo, que faremos? Crucificam. Então nós temos que ter alguma cautela com expressões da chamada sabedoria popular. Nem sempre ela é tão sábia assim. Deus, então, orienta Samuel para ungir um novo rei. E orienta-o a ir à casa de Jessé. Observe aí, está Jessé, filho de Boaz. E lá vai ele. E chega diante de Jessé e diz qual a sua missão ali. E logo ele vê o filho mais velho, Eliabe, e pensa, deve ser este aqui. Mas Deus não faz a escolha. E aí vem o segundo, Abinadab, e Samuel pensa, deve ser este, mas também não é. E vem o terceiro, Samá, e também não é. E assim os 7 filhos, e nenhum deles é escolhido por Deus. Samuel fica preocupado e pergunta para Jessé, acabaram-se os mancebos? Ele disse, ainda falta o menor, e ele está apacentando as ovelhas. Disse, manda chamá-lo, porque nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E aí vem o menor, que é Davi. A Bíblia diz que ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Então o Senhor disse, levanta-te e unge-o. Mas no versículo 17, que é anterior, Deus disse isto para Samuel, que é importante para nós. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Há uma expressão popular nesse sentido, não é? Quem vê cara, não vê coração. E muitas vezes nós nos deixamos levar pela cara. Quanta mocinha casadoira se encanta com a beleza física do moço. E quanto moço também a procura da sua outra metade, da sua cara metade, ele vai ver depois que é metade cara,
À procura da sua cara metade, ele procura o quê? O rosto bonito. Alguém já disse que que o homem que se casa com uma mulher apenas porque ela é bonita, é como aquele que come um canarinho apenas porque ele canta bem. É necessário haver algo mais. Não podemos ficar na beleza física. Eu não posso resistir à tentação de dizer que eu fui abençoado por Deus, porque eu encontrei uma moça bonita por fora e por dentro, e que, além de tudo, tinha mau gosto, porque me escolheu para ser seu esposo. E 50 anos se passaram. E se eu tivesse que escolher alguém hoje, eu escolheria essa mesma pessoa. 50 anos se passaram. As rugas vieram. Os cabelos embranqueceram. E muitas dessas rugas eu causei. Mas não foi a beleza física, simplesmente, mas a beleza de alma, a beleza de espírito, observando o seu comportamento junto a seus familiares. Seu pai já havia falecido, sua mãe idosa, suas irmãs eram 10 irmãs. E a gente percebia uma harmonia, um amor, um carinho. É essa pessoa que eu quero, porque vai ser mãe dos meus filhos e vai ser avó de minhas netas. E não me decepcionei. Porque nós temos que olhar apenas, não apenas, para o exterior. Volto a repetir as palavras de Deus a Samuel. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí está para vocês. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aí, o que nós temos? O acerto dessa escolha. Davi vai ser o maior rei dos hebreus. E quando estudamos a Antiguidade Clássica, nós o fizemos, e a Antiguidade Oriental, é a história da civilização que aponta Davi como o grande rei da sua época. E foi graças a isto, escolhido não pela aparência, ele tinha mais a aparência de um poeta do que de um guerreiro, e realmente ele era um poeta. A maioria dos salmos, que são 150, a maioria composta por ele, um grande salmista, mas era também um grande guerreiro. Aqui nós temos, na sequência, aquele episódio que já foi comentado aqui. Saul atormentado por um espírito. Diz que quando o Espírito de Deus se ausentou de Saul, o espaço não fica vazio. Um outro espírito ali se assentou. E quando ele era atormentado por um espírito, está lá no capítulo 16, versículos 14 até 23, Davi tocava sua harpa e Saul se aliviava. Em seguida, nós temos o episódio do gigante Golias, no capítulo 17, bem conhecido de todos. O gigante Golias desafiando o povo de Deus, chamando alguém para combater com ele, e o povo de Deus atemorizado. Davi vê aquilo e sente uma revolta. Como é que esse infiel, como é que esse filisteu desafia o Senhor? E aí, Saul fica sabendo que há alguém disposto a enfrentar o gigante Golias, chama-o, ele vai até a sua tenda, realmente confirma que está disposto a enfrentar o gigante. Saul lhe dá traje para isso, lhe dá a espada, ele coloca, não se sente bem e diz, não vou com isso. Pega apenas 5 pedras, 5 seixos, e afunda, que é uma espécie de estilingue. Acho que vocês sabem, né? A diferença é que o estilingue tem
a forquilha, duas hastes, a funda não tem a forquilha, mas une-se as duas pontas, gira-se, solta uma das pontas e a pedra é projetada. Ele vai enfrentar o gigante Golias. Olha aí a desproporção. Ali está a funda, ele está girando a funda, está sem nenhuma armadura, o gigante armado com uma imensa espada, a sua armadura de guerra, o seu escudo. E quando o gigante Golias vê Davi se aproximar, ele fica bravo. Pensando, eu sou um cão, por acaso? E aí Davi lhe diz estas palavras. Versículo 45. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que coisa maravilhosa! Aquele menino com uma fé extraordinária, enfrentando um gigante que era temido por todos. E o que acontece, nós sabemos. Ele gira a sua funda, atira a pedra, crava-se na testa do gigante e o gigante cai. Sabe o que isso nos ensina? Que qualquer gigante pode ser derrotado, em qualquer sentido. Eu vejo muitas vezes na área de vendas a pessoa com medo de falar com alguém lá de uma grande empresa. É um ser humano. É um ser humano, com as mesmas fragilidades, necessidades que nós todos temos. Davi consegue derrubar Golias, pega a sua própria espada, corta-lhe a cabeça e leva para Saul. Com isso, ele mostra a sua fé em Deus, a sua confiança no Senhor dos Exércitos. O capítulo 25 desse primeiro livro de Samuel vai falar da morte de Samuel. E mais além, o capítulo 31 vai falar da morte de Saul. Os detalhes é que Saul perseguiu Davi até a sua morte, até a morte dele, Saul, porque sabia que Davi havia sido ungido por Deus. Ele faz de tudo para exterminá-lo, mas Deus o livra. Na sequência, nós teremos o segundo livro de Samuel. Eu creio que vamos parar por aqui para que possamos ter perguntas. Mas ali no segundo livro nós vamos ver Davi sendo aclamado rei, depois o mau passo de Davi, quando ele comete adultério e homicídio. Vamos analisar isso com mais cautela. A missão do profeta Natã de chamar a atenção de Davi, as consequências disto, inclusive a morte daquele filho gerado por Davi de maneira incorreta, e depois também Absalão, seu filho, voltando-se contra ele. Paramos por aqui para que possamos ter o privilégio das perguntas de vocês. Ok, JB, muito bom, muito didático, muitos ensinamentos, muita reflexão. Agora nós entramos na fase de perguntas. Como todos sabem, e para quem não sabe, para fazer sua pergunta, você pode se inscrever através do aplicativo. Se você estiver usando o computador, você clica em participantes e lá aparecerá para você levantar a mão. Se tiver em inglês, aparece raise hand. Se não estiver aparecendo para você especificamente essa opção, você clica nos 3 pontinhos que aparecem. Também no celular você deve clicar nos 3 pontinhos e aparecerá levantar a mão. Eu peço, por favor, que você seja bem específico, não é para fazer uma repescagem da palestra, é para poder ser bem objetivo, fazer uma pergunta ao palestrante para que ele possa dar o seu esclarecimento. Muito obrigado. Até o momento, nós não temos nenhum inscrito, então enquanto eu aguardo as inscrições,
eu quero dizer aos senhores que a Jet International, ela busca também trabalhar a inteligência espiritual de todas as pessoas e principalmente dos seus jetrianos. Valéria Pimenta levantou a mão, já está na tela. Valéria, você está com a palavra. E depois a senhora Leda Peçanha. Lembrando, Valéria, que o seu microfone está desabilitado. Por favor, você habilite o seu microfone. Já está, já está. Por gentileza, quando forem falar, se já puderem opinar sobre a minha consulta, se devemos ir nesse passo mais lento ou se devemos ir mais rapidamente, por favor, externem. Que benção essa palestra. Cheguei um pouco atrasada, mas a reflexão desses livros, assim, foi um pupurri maravilhoso do Antigo Testamento. Eu estou encantada. Está muito bom a tonalidade, essa voz de locutora aí, fantástica. Enfim, a minha pergunta é acerca de Ruth. Como o senhor bem frisou, ela tinha uma personalidade, um caráter, uma idoneidade, né? Indubitável. Essa opção dela pela sogra é uma coisa bem singular, né? Mas há um trecho que as pessoas às vezes pulam, né? Não sei se há uma certa, enfim, que é quando ela vai, Noemi orienta ela como conquistar o Boaz, né? Por ser um parente que pode remi-la, e há um momento que ela vai se deitar com ele. E ele não a toma naquela noite, exatamente porque ele quer fazer o procedimento, a formalização, como eles tinham lá o costume, né? E isso não macula esse caráter da Ruth? Essa é a pergunta. Obrigada. Agradeço as palavras elogiosas, agradeço o interesse e agradeço a pergunta. Não, porque ela não agiu de maneira incorreta. Ele até diz que agradecia o fato de ela ter ficado perto dele, junto dele, e não com os mais jovens, como seria de se esperar. E o que ela faz é seguir a orientação da sua sogra para procurar uma aproximação, para procurar uma insinuação, sim, e que lhe permitisse dizer que ele era o remidor dela, que ele poderia remi-la. Ele já havia tido a sua atenção chamada para ela, pela maneira dela, você pode ler no texto anterior, pela maneira dela, pelo comportamento dela, e ele também tinha sabido de como ela tratava sua sogra. Tudo isso era fator que caminhava para que houvesse essa aproximação desejada por sua sogra, ou seja, uma aproximação que permitisse uma união efetiva, legítima e sem qualquer distorção para um campo negativo. Eu confesso que eu ainda achei que ela foi um pouco audaz, né? Que ela se deita com ele, embora com a rejeição dele, ela fica aos pés dele, né? Mas, enfim, eu achei que procede, mas eu continuo achando ela audaciosa. Obrigada. Nós temos sempre que levar em consideração a época. Nós estamos numa época, claro. ela estava em outra época. Precisamos também procurar entender esta diferença no tempo, no espaço e na cultura. Certo. Muito Valeu, bem. muito obrigada. Obrigado, Valéria, pela sua intervenção. Agora, com a palavra, a nossa querida Leda Peçanha. Peço à dona Leda que seja objetiva na sua pergunta. Boa noite, dona Leda. Boa noite. Gente, eu estou aqui, eu parei, estou mudando, sabe? Minha casa está uma zorra total. Tudo para todo lado. Então, eu ontem até perdi a palestra, né? Mas hoje eu falei, não, eu vou parar. Deus me dá paciência para eu parar, porque eu preciso ouvir o Senhor
JB, doutor, acho que pastor, não sei, né? Porque aí não se fala em religião, né? Nós não falamos. Mas eu vou perguntar simplesmente, aonde eu posso encontrar livro do Senhor, CD, tudo que eu puder comprar a respeito do que o Senhor fala, o Senhor escreve, de tudo, porque eu me sinto assim abençoada com a tua palavra. Eu me sinto renovada, eu me sinto entendendo mais a Bíblia, me sinto com vontade de aprender, pedindo a Deus para me ensinar, entender como o Senhor explica. Eu sei que o Senhor é uma pessoa super, super inteligente e eu fico babando aqui, querendo saber um pouquinho mais, entendeu? Então, o Senhor é muito importante para mim. Eu acho que para muitas pessoas é uma pessoa incrível, de uma voz espetacular, aveludada, que nos dá uma paz, por mais que a gente esteja estressada, o Senhor nos faz ter um pouco de tranquilidade, conseguir chegar a uma paz espiritual muito grande. Eu gostaria de saber como fazer para conseguir o seu trabalho. Tá bom. É um CD, qualquer coisa. Gostaria muito de ter. Tá bom, Leta. Muito obrigado, minha irmã. Eu não sou pastor, não. Sou leigo. O que acontece? As minhas obras, algumas estão esgotadas. As primeiras obras são esgotadas. Mas você pode entrar no meu site, JB Oliveira, só isto, ou então no site do Instituto JB Oliveira, institutojboliveira.com.br, e você vai encontrar ali a referência. Eu tenho o audiolivro Homens são de Marte, Mulheres são de Morte, que apesar do título, ele traça uma forma de convivência harmônica entre homens e mulheres. Eu tenho o livro Boas Dicas para Boas Falas. Eu tenho o livro Mostrando a Língua, sobre a nossa língua portuguesa. Esses que estão disponíveis no momento. Nós estamos esperando a reabertura das atividades para republicar, reeditar alguns livros. Aí está. Aí está, esse é o do Instituto, e tem o do, eu não sei se aí o Ricardo colocou os livros, mas tem o do JB Oliveira, que tem. O jboliveira.com.br tem os livros. Muito obrigado. Ok. Agora, com a palavra, a senhora, olha aí, JB, ela estava na sala o tempo todo, a Ruth. Oi, boa noite, gente, tudo bom? Seu JB, eu queria saber, assim, quando o Sansão, ele abriu ali as colunas ali para cair, ele morreu naquela hora ou ele viveu depois? Não, Sansão morreu. Sansão morreu. Ele, Morreu? sim, morreu, e com ele 3.000 pessoas que ali estavam. Ah, sim. Ele deu a sua vida para resgatar aquilo que ele havia feito de errado. Certo. Ah, tá joia. Eu fiquei na dúvida, pensando, né, se ele tinha continuado. Então, tá bom. Não, veio tudo em cima dele. Tá. Muito obrigado, Ruth, pela presença. Obrigada, um abraço. Nesse momento, nós passamos a palavra ao senhor Marcos. Boa noite a todos. Uma excelente palestra. Estou honrado com os conhecimentos passados também. E a minha pergunta, né, na verdade, ao conhecer um pouquinho da Bíblia e da palavra que é colocada, apresentada para nós, grandes homens sempre
foram honrados por Deus, né? E Deus designados eles para fazer sempre algo, né? O que Deus determinou para eles. Mas, como todo bom ser humano, né? Ele sempre tem que cair em algumas vaidades, em alguns erros, né? E a gente tem visto isso. E poderíamos dizer que seria uma forma, né, de total desobediência interna, de reconhecer que Deus é maior do que o ser humano? Um abraço e fraternal abraço para o meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela atenção, obrigado pela pergunta. O que acontece? Nós somos seres humanos, sim. O ser humano é uma curiosa simbiose entre o pó da terra de que foi formado e o sopro de Deus, o espírito que Deus inoculou na massa, tornando-o ser vivente. Isso significa que todos nós temos esta dupla essência. E vai depender de qual lado nós elejamos. Há pessoas que escolhem o lado pó, o lado terra, o lado lama. São os assassinos, são os ladrões, são os criminosos de toda espécie, são esses sequestradores que colocam seu semelhante, às vezes uma pessoa de idade, em situação pior que a situação de animal, que o coloca num cárcere sem higiene, sem segurança, sem alimentação, tem coragem de fazer isso com o seu semelhante, que agride crianças, que maltrata crianças, escolheu o lado lama, o lado pó. Agora, há aqueles que se elevam muito acima dos padrões humanos, escolhe o lado espírito. E aí você tem uma Madre Teresa de Calcutá, você tem um Chico Xavier, você tem outros exemplos de pessoas que escolheram o lado espiritual e estão se aproximando de Deus. Mas é importante que obedeçamos a recomendação de Jesus e de São Paulo. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Eu diria, orai e vigiai para que não caiais em tentação. Se você pegar o Evangelho de Mateus, se não me engano, o capítulo 16 ou 13, acho que é 16, você vai encontrar Jesus perguntando aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns dizem que é Pedro, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João, ou que é um dos profetas. E ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogia dizendo: bendito és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Maravilha, não é? Alguns versículos à frente, no mesmo capítulo, Jesus está falando da sua missão, da sua entrega, do seu sacrifício. E Pedro diz: de maneira alguma, Senhor, farás isto. Ele se volta para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Então nós temos que ter esta clareza de que somos seres humanos. O mesmo ser humano Davi, que conseguiu fé suficiente para enfrentar Golias, é o mesmo Davi que vai sucumbir diante de uma tentação de Betsabá. Isso que nós temos que ter sempre em mente. E Deus sabe que somos humanos. E quando nos arrependemos, Ele nos perdoa, como perdoou a Davi. Muito bem. Tudo esclarecido. Nós não temos mais inscritos. JB, meus parabéns mais uma vez. A palestra é excelente. Como eu já disse e volto a mencionar, a sua forma de nos transmitir a mensagem não deixa dúvidas, por isso talvez não tenha tantas perguntas a serem feitas. E nesse momento eu quero, aqui já encaminhando para o final, compartilhar com vocês essa tela aqui da institucional,
lembrando dessas frases que até eu utilizei na palestra de ontem, mas eu achei elas muito pertinentes, eu deixei para a palestra de hoje também. A proposta não é querer mudar, mas agir para que o outro seja atendido em suas necessidades, aí a mudança acontece. Foi a fala ontem da Madre Rosana Guedin. E também a frase da Madre Teresa de Calcutá, que já citada aí pelo nosso palestrante João Batista, que ela diz: não devemos permitir que alguém saia da nossa frente sem se sentir melhor e mais feliz. Eu acho que essa tônica, é o centro, o cerne da mensagem bíblica. Eu disse ontem e repito hoje que o foco do Evangelho é o outro. O Evangelho ele é focado no outro. Você deve fazer de tudo para que o outro seja assistido. Jesus disse: se você quer ser o primeiro, que seja o último. É a única proposta que eu conheço que você se esforça para ser o último. Todo mundo na lida humana se esforça para ser o primeiro. De acordo com os ensinamentos de Jesus, nós temos que nos esforçar para ser o último. E isso está intimamente ligado com a missão da Jetro International, com os valores que a Jetro International prega e propaga, que é ser além de um distintivo. O diplomata civil humanitário ele deve ir além de um distintivo. Você não recebe a Jetro International quando você recebe na sua casa o distintivo. Você recebe a Jetro, você se torna um diplomata civil, um jetriano, quando você entende que esse distintivo é um aparelho para te levar além, para que você possa fazer mais, para que você possa transformar o contexto das pessoas que estão em vulnerabilidade, transformar o ambiente em que você está inserido. Por isso eu insisto em convidá-los, faça parte da elite da diplomacia civil e da capelania internacional que a Jetro International proporciona. E eu quero aqui, nesse momento, convidá-los para continuarmos nessa sequência de palestras. Dia 5, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos o Dr. Rodrigo Teras com o tema Sextou Família. Nesse tema, hashtag Sextou Família, o Dr. Rodrigo Teras estará demonstrando como preparar o seu filho para ser um líder, para ele ter boas práticas e ter uma vida exitosa, uma vida de sucesso. No dia 6/6, sábado, às 10 da manhã, inaugurando um novo horário, nós teremos com a terapeuta Rose Malfatti a palestra Florais no Mundo Atual. Nós vamos entender um pouco desse mundo holístico, desse mundo dos florais. No dia 6 também, no mesmo dia, sábado às 17 horas, novamente o Dr. Rodrigo Teras, que apresentará o tema Pare para ouvir Jordan Peterson. 12 regras para a vida. Jordan Peterson é um psicólogo renomadíssimo de renome mundial. Ele fez um link importante entre a psicologia e a religião. E ele tem um prisma, um olhar para a vida nessa junção de psicologia, da junção da psique, da alma, da psicologia e da religião. É importante ouvir essa palestra do Dr. Rodrigo Teras. No dia 9, na próxima terça-feira, nós teremos o segundo Fórum do Cidadão Policial com a nossa querida Cleusa Badanai, diplomata civil e humanitária da Jetro, que trará consigo o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Marcelo Vieira Salles, e o major da Polícia Militar de São Paulo, Joel Rosa. No dia 10/6, quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, nós teremos uma palestra com a ginecologista doutora Albertina. Ela é médica, ginecologista e trará o tema sobre, no âmbito da sua profissão, no âmbito da sua atuação. No dia 11/6, quinta-feira, uma viagem pela Bíblia, 3, a continuação da palestra de hoje. Hoje o JB parou no livro de Samuel 1, desculpa, e dia 11, quinta-feira, estará dando continuidade. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês nessa noite. Muito obrigado, JB.
Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. E, em nome da Jet International, eu agradeço o esforço de todos para poder aprender um pouco mais. Eu vou, antes, JB, de passar a palavra para você fazer suas considerações finais, eu vou fazer um passeio aqui no nosso chat para ver se tem alguma nota. E eu tenho aqui a nota do nosso querido Ibrahim Jorge Tatu. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, Ibrahim, mas eu estou sendo esforçado. Mais uma vez, encantados com tão nobre apresentação do nosso querido JB Oliveira. Obrigado e bom descanso. Marcelo Pereira dos Reis. Parabéns pela palestra, mestre JB. Muito esclarecedora. Valéria Pimenta. Muito edificada com a leitura mansa e a interpretação certeira da seleção de texto do Antigo Testamento. Muito obrigado. Parabéns. E o Marcelo Pereira dos Reis volta e diz: para ilustrar, existe uma reportagem na revista Isto É, de uma pedra com desenho, homem, cabelos compridos, luta com leão, encontrada pela Faculdade de Tel Aviv. Pode ser prova histórica da existência de Sansão. Então está aí, JB, as anotações no chat para as suas considerações finais. Agradeço. Antes, JB, só me permita, a Marta Merino está falando aqui que foi uma verdadeira viagem ao Antigo Testamento. Marta Merino, se não me falha a memória, é de Angola. Muito obrigado. Aliás, eu recebi uma mensagem também, de bem distante daqui, falando da palestra anterior, e que havia sido atraída para a leitura da Bíblia por causa da palestra. Da mesma maneira, a minha querida afilhada na escola, na Academia Cristã de Letras, minha colega na UAB, minha colega na API, Francis Azevedo, disse que antes, para ela, a Bíblia era chata, mas ela percebeu que a Bíblia é viva, que tem histórias maravilhosas. Eu fico muito feliz de ter... E ela diz que está, então, lendo a Bíblia. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. O recurso à palavra de Deus é ir à fonte de água viva, para nos dessedentar, para fazer com que nos sintamos bem. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Vi aí colegas de várias áreas, da Associação Comercial, da Academia Cristã de Letras, de lojas. A todos o meu muito obrigado. Que Deus lhes dê um final de semana maravilhoso. Já estamos entrando na sexta-feira. Assistam às palestras todas da nossa Jetro, porque todas são de edificação. E na quinta-feira prosseguiremos a nossa viagem. Preparem as malas. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, JB. Em nome da Jet International, nós o agradecemos com muita ênfase, porque as suas palestras, de fato, têm nos abençoado muito e têm enriquecido a todos nós espiritualmente. Muitíssimo obrigado e nós contamos sempre contigo. Neste momento, em nome da Jet, eu me despeço de todos e de todas. Desejo um bom descanso e os microfones estão abertos para as despedidas finais. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Né? E uma excelente palestra, senhor JB. Boa noite, João. Obrigado. Boa noite, obrigado. Eu quero aproveitar e agradecer ao Angel Scapielli, que ficou no comando operacional da sala enquanto eu fazia as apresentações. Muito obrigado, Angel. Muito obrigado. Boa noite a todos, e realmente foi edificante, um conhecimento, uma visão diferenciada, né? Conhecer os projetos de ambos, tanto do JB como de ti, achei interessante também. Então, espero acompanhar aí essa jornada e conhecer um pouquinho mais o projeto também. Tenho interesse em conhecê-los.
Um grande abraço. Não sei se precisa ou há necessidade de deixar o número do celular para que possa mandar o convite ou como que seja. Sim, por favor, pode deixar no chat. Beleza, até mais, uma boa noite. Obrigado. Estou vendo ali o meu amigo Eli Justo Pimentel. Trabalhamos juntos na nossa imprensa oficial do Estado. Prazer em vê-lo aqui, Eli. Neuza Badanai está ali também. Muito obrigado. Arlen Damasceno. Que bom vê-los a todos. Nem sempre eu consigo ver a todos. A Leda, que não falta, é uma criatura doce. Obrigado pela presença. A Leda e o JB já vão ganhar plaquinha de patrimônio. Ok, eu peço licença a todos para encerrar a sala. Tenha todos um bom descanso, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Davi, Marta. também. Escutando aqui, viu? Boa noite.